Bom dia, meu nome é Rony Júnior, sou servidor público e daremos continuidade às nossas conversações alfabetizantes. Estamos tratando sobre o Indicador de Alfabetismo Funcional, INAF 2016. São estudos avançados e relatórios sofisticados sobre o Indicador de Alfabetismo Funcional, edição 2016. Estamos num ponto deste estudo em que estamos tratando sobre a relação entre alfabetismo e os setores da economia, como é o perfil alfabetizante de cada setor da economia. E vamos tratar sobre como é que a economia é arquitetada setorialmente, para a gente começar a entender essa relação entre alfabetismo e os setores da economia. Nós temos a economia dividida e arquitetada basicamente em três grandes setores: setor primário, setor secundário e setor terciário. No setor primário, nós temos as corporações empresariais que exploram as atividades econômicas agropastoris e minerais. São aqueles que exploram o extrativismo animal, pecuário e mineral. É só lembrarmos do nosso agronegócio, que explora atividades agropastoris, e só lembrarmos também da Vale do Rio Doce e da Petrobras. A Petrobras explorando petróleo em águas profundas e a Vale do Rio Doce, por exemplo, tendo como uma de suas atividades a exploração de minério de ferro. São corporações empresariais que compõem o primeiro setor da economia, setor extrativo animal, vegetal e mineral, atividades agropastoris e atividades minerais. Lembremos também das atividades de garimpo, que são atividades de extração mineral. Primeiro setor da economia, setor primário. O segundo setor da economia é composto pelas indústrias, pelas fábricas, indústrias, corporações empresariais que exploram atividades econômicas industriais. São as indústrias que transformam matérias-primas e demais insumos em bens de consumo. São as indústrias que fabricam máquinas, equipamentos e ferramentarias para outras indústrias. E são as indústrias que fabricam, que processam matéria-prima e formam materiais processados para outras indústrias. As indústrias de base, alicerce e suporte de formação para outras indústrias. Indústrias de bens processados, que processam matérias-primas e formam bens para outras indústrias, e as indústrias de bens de produção, bens de capital, máquinas e equipamentos. No terceiro setor, nós temos o comércio e os prestadores de serviços em geral. Temos o comércio varejista, o comércio atacado, e temos também os prestadores de serviços tecnológicos, TV a cabo e internet, por exemplo, desenvolvimentos de programas, são os prestadores de serviços tecnológicos, e temos também serviços financeiros. Temos os bancos, que compõem também o terceiro setor da economia. Temos as corretoras de valores mobiliários, que intermediam aplicações financeiras em bolsas de valores, por exemplo. Todas essas são empresas que pertencem ao setor terciário da economia. Então lembremos, a economia é arquitetada setorialmente em três grandes setores: setor primário, setor secundário e setor terciário. No setor primário temos as atividades extrativas animal, vegetal e mineral, atividades agropastoris e de exploração mineral. No segundo setor nós temos as atividades industriais, e no terceiro setor nós temos o comércio em geral e os prestadores de serviços. Muito legal a gente lembrar do nosso ensino médio, porque os nossos professores de geografia econômica trouxeram contextos para nossa compreensão da nossa realidade, da realidade em que vivemos. Eu, particularmente, tive dois professores fundamentais de geografia no ensino médio. E é curioso que esses dois professores eram extremamente contrários. Eles entravam em rotas de colisão no que pertine a posicionamento e visão de mundo, no que se refere a posicionamento político. Professor Sérgio e professor Moisés. O professor Sérgio era o liberal radical, americanista de carteirinha,
e o professor Moisés era um socialista convicto e convertido. Nossa, as aulas eram um verdadeiro jogo dialético de conversações e de choques de entendimento. Cada um desses professores, para além de um ficar fustigando o outro em sala de aula, eles traziam conhecimentos e conceitos sólidos e conceitos que fomentavam a discussão. Muito do que a gente está conversando aqui, eles já traziam no ensino médio para a gente. No ensino médio, com os professores Moisés e Sérgio, nós conversávamos sobre alfabetização, conversávamos sobre desenvolvimento econômico, conversávamos sobre gestão de política econômica, conversávamos sobre política, conversávamos sobre desenvolvimento industrial, conversávamos sobre geopolítica. Então eram aulas absurdamente ricas. Isso tem de ser falado hoje em dia, porque hoje em dia o que está na moda aí é caçar o direito de fala do professor em sala de aula. Quer dizer, o professor entra mudo na sala de aula, apanha do aluno em sala de aula, não pode nem prestar queixa na polícia, sai da sala de aula calado e formam-se aí meio mundo de ignorantes. Meio mundo, muitas gerações, aí gerações e gerações que prejudicarão futuras gerações, porque serão ignorantes formando ignorantes, cego guiando outros cegos, cegos guiando outros cegos. Quanto mais se atacar o direito de cátedra e de liberdade de fala do professor em sala de aula, quanto mais não se compreender que o ambiente sala de aula é um ambiente de liberdade, mais gerações de analfabetos funcionais serão formadas. Várias gerações de analfabetos funcionais serão formadas, quanto mais se atacar o direito de liberdade do professor em sala de aula. E tudo de que nós não precisamos é de mais analfabetos funcionais. Do contrário, precisamos de mais proficientes. Então vai aí minha homenagem aos professores Sérgio e Moisés. Professor Moisés, um socialista convicto, e professor Sérgio, um americanista liberal radical. Nossa, era muito legal. A gente conversava sobre tudo em sala de aula. Era um ambiente dialético, efetivamente. Nós éramos livres para expormos nossas opiniões, nossos anseios, nossas ansiedades em sala de aula. E tudo isso no colégio público, na Escola Estadual José Veríssimo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Raiz da Serra. Muito legal falar sobre isso. Vai aí o meu tributo aos professores Moisés e Sérgio, professores que foram fundamentais para o meu desenvolvimento intelectual. Agora nós estamos dotados de ferramentas para começarmos a conversar sobre o alfabetismo e os setores da economia. Como temos ainda um tempinho neste vídeo, vamos começar a leitura aqui deste tópico 2, Estudos Avançados do INAF, edição 2016, Indicador de Alfabetismo Funcional, edição de 2016. As informações a seguir apresentam dados que possibilitam refletir sobre as relações entre alfabetismo e mundo do trabalho, a partir das categorias do setor da economia. Trata-se de panorama de desenho em composição da força de trabalho nos diversos setores da economia. A partir de agora, a gente vai compreender sobre o perfil alfabetizante de cada setor da economia. Isso é muito legal para a gente começar a intuir sobre o que está errado aqui no nosso Brasil. É isso. Bom dia.